Evangelho, terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santo Efrém, diácono e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santo Efrém, diácono e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos no 5º capítulo do Evangelho de São Mateus, seguindo a continuação do texto de ontem, onde ouvimos o Senhor dizer aos discípulos: Vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas antes de começarmos a meditar sobre o texto bíblico, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o tesouro que temos hoje nas mãos. É uma memória facultativa, mas que nos enche de grande alegria termos a chance de meditarmos hoje essa memória, onde ouvimos o Evangelho: Vós sois sal da terra e luz do mundo. Falo de maneira particular com todos os meus irmãos que nos acompanham, que são diáconos permanentes, diáconos transitórios e aqueles que estão se preparando para o diaconato permanente ou então estão se aproximando do tempo do diaconato em vista ao sacerdócio. É importante que nós tenhamos uma devoção a Santo Efrém e busquemos seguir o testemunho desse nosso irmão. Santo Efrém foi um simples diácono e nunca quis ser ordenado sacerdote. Escreveu a maior parte de sua obra teológica em forma de verso, orações e canções. É uma tradição muito própria do Oriente, como nós já vimos em alguns autores do 4º e do 5º século, que começam muitas vezes a escrever o texto bíblico, o texto teológico, e de repente o texto se transforma em uma oração que Jesus está fazendo em primeira pessoa, né? Muitos outros autores escrevem em forma de oração, fazem uma introdução e depois seguem uma longa oração em base à introdução, em base àquela premissa teológica que foi apresentada, que foi descrita. E Santo Efrém segue esse estilo. Hoje temos a oportunidade de ouvir uma de suas composições, um de seus sermões, que não é outra coisa senão uma belíssima oração ao Senhor, que está na liturgia das horas. Mas uma particularidade que eu queria falar para você, meu amigo diácono: Santo Efrém foi também conominado o cantor da Virgem Santíssima. Olha que título belíssimo! Que o exercício do seu diaconato permanente seja um canto de amor a Nossa Senhora. Falo com todas as letras. Que o seu coração de diácono seja um coração apaixonado pela Virgem Maria, seja um coração devoto da Virgem Santíssima. Se a Igreja nos diz: eis aqui o testemunho do santo diácono, que somos chamados a seguir, por várias vezes lhe foi proposto o sacerdócio e ele permaneceu diácono. Se queremos então seguir o testemunho dos santos diáconos, olhe o testemunho de Santo Efrém, que foi um grande e ardoroso devoto de Nossa Senhora. E procuremos também fazer o mesmo, que o nosso ministério diaconal
seja conhecido como o ministério que difundiu o amor ao Imaculado Coração de Maria e levou os homens, através do coração da Virgem Santíssima, a conhecerem Jesus e a renovarem a fé e a vida no batismo e a vida de batizados a partir da intercessão de Maria, a partir das mãos, do coração da Virgem Santíssima. Santo Efrém escreveu vários textos e poesias a respeito de Nossa Senhora. Uma característica interessante foi que o estudo da Mariologia, ou seja, o estudo aprofundado da figura da Virgem Santíssima ao longo da economia da salvação e ao longo dos dados da revelação, vem posterior, bem posterior a Santo Efrém. E, por assim dizer, a ciência mariológica veio praticamente, ao longo dos séculos, confirmar aquilo que de maneira extraordinária Santo Efrém havia antecipado ou previsto em seus cantos, em relação à virgindade perpétua de Maria, em relação à sua assunção, enfim, com muita riqueza, os textos de Santo Efrém nos falam a respeito de todo o esplendor e a dignidade da Virgem Maria. E nós podemos, através não apenas dos sermões, mas dos escritos teológicos de Santo Efrém, fazermos um grande aprofundamento da Mariologia. Santo Afonso muitas vezes cita Santo Efrém, fazendo referência quer dizer, algumas semanas atrás, em uma das nossas meditações, lançamos mão de uma oração de Santo Efrém. Então, fica esse chamado, esse convite a todos os diáconos que nos acompanham, não esqueçam, um coração devoto à Virgem Santíssima faz um santo diácono. Então, quero ser um santo diácono? Bom, segue o caminho de Santo Efrém. Tenha um coração intimamente unido à Virgem Maria e você saberá cantar os cantares do Senhor e levará muitas almas ao encontro de Jesus. E o seu ministério será de grande fecundidade e os bens realizados ecoarão por toda a eternidade. Então, que essa palavra fique bem viva e aproveitemos hoje, porque seguindo como um santo devoto da Virgem Maria, você será realmente sal da terra e luz do mundo, como disse o Senhor no Evangelho de hoje. E aqui nós podemos então abraçar o nosso Evangelho. O Senhor utiliza duas imagens no Evangelho de hoje, o sal da terra e a luz do mundo, e essas duas imagens refletem a condição daquele que vive as bem-aventuranças. Todo aquele que escuta o Senhor, guarda o seu ensinamento e o põe em prática, que vive o que falávamos ontem, essa grande passagem do abandono da opinião à busca da verdade e permanece seguindo o caminho do Senhor. Lembrem aquilo que ontem citamos, né? O Senhor por primeiro viveu as bem-aventuranças e a Virgem Maria, bem-aventurada entre todas as mulheres, também viveu as bem-aventuranças, e nós sabemos claramente que ambos provaram a plenitude da beatitude, ou seja, da bem-aventurança possível aos homens nesse tempo. Ao mesmo tempo, juntamente com a felicidade, vieram também os sacrifícios, os sofrimentos, as dores que nos acompanham. Mas para sermos beatos, para conquistarmos a santidade, para vivermos uma vida inteiramente digna aos olhos do Senhor, como nos propõe o itinerário da bem-aventurança, é preciso que nós, pouco a pouco, possamos morrer para o nosso modo de pensar, para poder pensarmos como nos propõe Deus. E ontem nós vimos isso a respeito do coração manso e vimos também a respeito, nas duas primeiras bem-aventuranças, os aflitos e os mansos. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, e fizemos a comparação entre a mentalidade de hoje, ou seja, como as opiniões
falam, identificam o que é a aflição, o que é a mansidão e como o Senhor nos propõe, o que é necessário encontrar para que o que um coração manso, o que um coração que vive a aflição na fé encontra e o que é fundamental para sermos santos, para encontrarmos a felicidade. É importante que saibamos onde encontramos e qual é a fonte da nossa consolação. E de tudo aquilo que entregamos, o que receberemos e das mãos de quem receberemos tudo aquilo que deixamos, tudo aquilo que entregamos para mantermos a escolha da vida do bem e da caridade que fizemos. Então, em base a isso e falando àqueles que ouviram essa palavra, Jesus hoje diz aos seus discípulos: vós sois. Todo aquele que abraça o caminho das bem-aventuranças transforma-se em sal da terra e luz do mundo. O Concílio Vaticano II vai nos falar no decreto Ad Gentes a respeito dessa transformação, porque ambas imagens, tanto sal da terra quanto luz do mundo, reforçam com clareza a luta pessoal pela própria santificação, que ontem começamos a falar e hoje o padre está dando a última lapidada para a gente entender, e o compromisso, são duas realidades, essas realidades não se separam, né? Junto com a luta pessoal pela própria santificação, existe também o compromisso de se empenhar, ou seja, de lutarmos pela santidade do próximo. Ao mesmo tempo que buscamos ser santos, cuidamos de nossos irmãos e irmãs e nos tornamos, como vamos ver, sal e luz, de maneira que eles também sigam no caminho da santidade. Não esqueçamos, vai nos falar o concílio agora, o chamado da igreja a formar discípulos. Todo aquele que se torna discípulo de Cristo e se une ao Senhor, se torna enviado, passa a estar em missão, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e anunciar o Evangelho em todas as partes. Então escreve Ad Gentes, o decreto do Concílio Vaticano II, no número 35 para a gente, dizendo: dado que a Igreja, toda ela missionária, e que a obra da evangelização é um dever fundamental do povo de Deus, o Sagrado Concílio exorta todos a uma profunda renovação interior. Oh, que interessante! Para que tomem viva consciência das próprias responsabilidades na difusão do Evangelho e assumam a parte que lhes compete na obra missionária junto aos povos. Chamado que o decreto nos faz a retomada desse compromisso. Em outras palavras, como nós vamos ver já já, não esqueçam, todo aquele que se torna cristão passa a ser sal da terra e luz do mundo. As duas imagens que o Senhor toma nas mãos, o sal e a luz, o sal ele é usado por uma dupla finalidade. Normalmente a gente pensa só numa delas, mas o sal tem duas finalidades. A finalidade primeira do sal não era simplesmente dar sabor, né? Essa é uma das finalidades, a mais conhecida. Mas era também preservar as coisas da corrupção, preservar que elas apodrecessem, que elas se perdessem no tempo. Então, ser sal da terra significa dar sabor divino à vida neste tempo, ou seja, a tudo aquilo que é humano. A divina humanidade de Jesus, como nós já falamos, uma expressão muito forte na literatura russa, ela marca para a gente aquilo que os santos padres nos ensinam a respeito da dignidade do Filho de Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Tudo que é próprio da nossa humanidade foi assumido pelo Senhor. Então, tudo aquilo que é humano tem em Cristo um sabor divino. Se toda a humanidade do Senhor foi assumida em sua divindade, significa que em tudo aquilo que é nosso, propriamente nosso humano, exceto o pecado, né, é possível que se viva e que se sinta um sabor divino. E o sabor divino sobre o pecado é a misericórdia. É através do perdão. Por meio do perdão, nós sentimos outra vez aquilo que havíamos perdido. A vida
que tinha sido usurpada. Então, é importante termos isso bem claro, porque não há sentimento que nos afaste de Deus. Não há experiência do nosso ser gente que nos impeça de ver Deus, mas como vivemos cada uma dessas experiências, como nós cuidamos dos afetos e dos sentimentos que se passam, eles costumam ser iluminados através da fé. Eu, quando os toco, os oriento sob essa grande graça que o Senhor me deu, que é capaz de penetrar todas as realidades da minha existência, inclusive os meus afetos e os meus sentimentos, que é a fé, é um dom e um tesouro que me une a Cristo. A palavrinha em italiano, né? Inestare, enxertar, colocar junto, de uma forma inseparável. A nossa humanidade se torna impregnada da presença divina de Deus. Da presença divina, claro que é de Deus, né? Da presença divina. E se ela se torna impregnada do Espírito Santo, se a gente quer usar uma imagem, existe fluidez sobre essa dimensão da nossa vida, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, da presença do Espírito Santo, o quanto da nossa raiva, o quanto da nossa tristeza, o quanto do nosso medo, o quanto das nossas angústias, o quanto das nossas inseguranças vem alcançado pela fé que recebemos. Se torna assumido por mim, na medida em que vou com consciência olhando para cada um desses afetos, para cada uma dessas emoções e percebendo as realidades às quais elas se ligam na minha vida, eu procuro olhar e embeber isso com a fé que recebi. Não se trata de estabelecer um constrangimento moral. Estou triste, não deveria estar triste porque o Senhor me diz para estar alegre. Não é isso, mas é o quanto a causa dessa minha tristeza eu a levo até Jesus. Eu falo com ela sobre o Senhor. O quanto a Sagrada Escritura, que eu já ouvi tantas vezes, me fala diante dessa tristeza. Qual o texto, como falávamos outro dia, né? O Senhor faz recordar ao meu coração no momento em que toco a tristeza. Quantas vezes eu leio a Sagrada Escritura, se tenho consciência que a tristeza é um sentimento que me acompanha com muita frequência, ou o medo, quantas vezes eu leio a Sagrada Escritura e coloco uma atenção a mais a tudo aquilo que a Sagrada Escritura fala a respeito disso, para que um dia o Senhor possa fazer memória. Então percebem como acontece? Se eu tenho que o sentimento de tristeza ele me acompanha quase que frequentemente, na hora de ler a Sagrada Escritura, se esse é um sentimento que eu procuro tomar nas mãos e que, tendo consciência da sua força e relevância no meu cotidiano, eu procuro tê-lo presente na minha oração, na hora que invoco o Espírito Santo antes de fazer a meditação da Palavra de Deus, eu posso pedir ao Senhor que me ajude a perceber na Sagrada Escritura todas as situações concretas em que a tristeza aparece como experiência humana e como Cristo responde a ela. Como Jesus responde, como Jesus é a resposta sobre essa tristeza, como, quando e como ele se faz conforto e alegria por aqueles que estão tristes. Como o Senhor, por exemplo, recebe cada um dos personagens que aparecem na narração bíblica dos evangelhos, que demonstram trazer consigo no coração a tristeza. Mas aonde eu vejo isso, Padre? Veja, por exemplo, na imagem da ressurreição do filho daquela viúva. Jesus entra na cidade e se depara com uma procissão. À frente vão aquelas mulheres que choram, atrás vem um caixão, acompanhado por uma mãe vestida de preto, vestida de luto. Uma mãe que já traz consigo os sinais
de ser uma viúva, e no choro que as mulheres fazem, choram também aquilo que a espera na vida. Perdeu a sua última esperança, seu filho. Olha como Jesus se comporta nesse texto bíblico. O Senhor, vendo aquela cena, se comove. E aí você pensa por um instante, sabe? O que o espera não é desconhecido ao coração dele. Sua mãe também, já viúva, em um momento mais à frente, irá chorar a morte do seu filho único. Já parou para pensar o quanto essa cena não tocou o coração de Jesus? Não é impessoal, meu irmão, não é impessoal. E Nossa Senhora acompanhava Jesus em todos os momentos. E Jesus, naquele momento, vai até o caixão, mas isso vocês entendem, a procissão está passando, então as pessoas estão passando, Jesus está vindo sempre com uma comitiva, ou seja, tem uma montoeira de gente em volta dele. E aquela cena seguramente traz a dor ao coração, uma cena dessa, até os mais insensíveis se comovem. E Jesus naquele momento se dirige ao lugar onde está o morto. E aqui já tem um ato público que é tocar o lugar onde foi colocado o morto. Jesus estende a sua mão e toca. Ao tocar, ao cumprir esse gesto, Jesus toma sobre si as dores e as tristezas daquela mulher. Jesus não fica indiferente. Oh, meu irmão e minha irmã, olha aí já uma grande palavra para o seu coração. No momento da tua tristeza, que talvez cronicamente te acompanhe, ou constantemente te acompanhe, recorda-te que o teu Senhor não está indiferente, como não esteve indiferente naquela página do Evangelho. Recorda-te que Ele sente contigo e estende a mão por ti. Estende a mão para tomar sobre si a dor do teu coração. Ele estende a mão dele, toca a ferida, toca exatamente a raiz da tristeza para dizer: você não está sozinho. Eu vim até aqui para ficar contigo. A procissão não esperava encontrar Jesus. Jesus encontra a procissão. Não há acaso no agir de Deus. E o Senhor foi ao encontro da dor daquela mulher sem que ela sequer se percebesse disso. E a alcançou de uma maneira inesperada. E de maneira ainda mais inesperada, fez por ela um bem maior. Curou a tristeza do seu coração, entregando outra vez em seus braços seu filho. A cura do coração da tristeza que estava naquela mulher, a cura da tristeza, melhor dizendo, que estava no coração daquela mulher, se deu com a retomada de algo que tinha sido perdido. Com aquele filho, talvez, tenha se perdido também a esperança, a chance de amar outra vez. Naquela relação, no encerrar-se daquela relação, talvez tenha subentrado no coração dela uma grande angústia pelo futuro. De que me serve ainda estar viva se os amores da minha vida partiram? Isso é forte, meus irmãos. E Jesus está ali para dar-lhe novamente a chance de recomeçar a amar. Porque não é partir de onde parou. Existiu a morte, existiu o luto, existe uma separação em ato. É recomeçar
Ele reviveu, estava morto e voltou à vida. É um novo começo. Jesus se fez próximo dela para ajudá-la a viver um novo começo. Deu a ela a chance de estabelecer um novo começo. Começar de novo a amar. É a resposta que cura aquela tristeza que está ali, diante da qual ela não pode fazer muita coisa. Se sentia sozinha, mas o Senhor veio para ficar com ela, para ajudá-la a recomeçar. Olha, meu irmão, como essa página do Evangelho pode falar profundamente ao coração e dar tanto material e tantas ocasiões de oração. E como essa, várias outras. Mas é preciso que a gente peça ao Senhor que nos dê a graça do Espírito Santo para estarmos sensíveis e nós possamos aprender também, como o Padre falava no início, a levarmos os nossos afetos e sentimentos conosco na hora da oração, porque, como ouvimos e como dissemos, toda a nossa humanidade foi embebida pela presença do Espírito Santo, foi embebida pela vida divina. A segunda função do sal é preservar a vida da corrupção, ou seja, mantendo viva a aliança de Deus. Só assim a vida estará preservada da corrupção do pecado, quando a aliança de Deus está preservada. Então, somos sal da terra, porque somos chamados a preservar a vida da corrupção, ou seja, somos chamados a, no mundo, renovarmos diariamente e mantermos viva a aliança com Deus. Isso se mantém vivendo o batismo, na vida de oração, através da celebração dos sacramentos e, sobretudo, na oração contínua junto com a Igreja e por toda a Igreja. A segunda imagem que o Senhor nos apresenta: vós sois luz do mundo. A luz é uma necessidade vital a todo ser vivo. Somente a caridade de Cristo pode manter em vida tudo aquilo que existe. O discípulo, desse modo, se ele é luz do mundo, ele é chama dessa caridade. Sobre isso já tivemos a chance de falar algumas vezes. E somos chamados a ser, como outro dia, celebrávamos Corpus Christi e falamos a respeito disso com as palavras de São João Maria Vianney, né? Cada hóstia espera o coração para se consumir ali na plenitude do amor de Deus. Um lugar onde se consuma o coração, onde possa se consumir a plenitude do amor. Belíssimo. A segunda realidade associada à imagem da luz é que a luz orienta os passos, o caminho no viver. O discípulo se torna memória viva da palavra do Senhor. Sua vida e identidade, dessa forma, orientam o caminho do viver cotidiano até Cristo. Como falou o concílio, então, o cristão, ao viver a sua identidade, a sua vida cristã no mundo, ele orienta a vivência do caminho cotidiano de seus irmãos até Cristo. Ele leva até Jesus aqueles que escutam a voz do Pai que chama. Por isso o concílio continua dizendo, no decreto adjente, número 36, com os membros de Cristo vivo e a Ele incorporados e configurados, não só pelo batismo, mas também pela confirmação e pela Eucaristia, todos os fiéis estão obrigados por dever a colaborar no crescimento da expansão do seu corpo, para o levar a atingir quanto antes a sua plenitude. Por isso todos os filhos da Igreja tenham consciência viva das suas responsabilidades para com o mundo, fomentem em si um espírito verdadeiramente católico e ponham as suas forças ao serviço da obra evangelizadora. Assim nos fala o concílio. Pelo nosso horário avançado, já na meditação, eu queria pegar com vocês apenas umas frases, o primeiro parágrafo da oração de Santo Efrem, falando sobre a imagem, a economia divina é a imagem do mundo espiritual. É o início do texto da segunda leitura do Ofício das Leituras. Fazei resplandecer, Senhor,
o dia radioso do vosso conhecimento e dissipai da nossa mente as trevas noturnas, para que, iluminada, ela vos sirva renovada e pura. O nascer do sol indica aos mortais o início de seus trabalhos. Preparai, Senhor, a morada de nossa alma, para que nela permaneça o esplendor daquele dia que não conhece fim. Concedei, ó bom Senhor, que contemplemos em nós mesmos a vida da ressurreição e que nada consiga afastar o nosso espírito de vossas alegrias. E imprimi, meu Senhor, em nossos corações o sinal daquele dia que não se rege pelo movimento do sol. Infunde-nos uma constante orientação para vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santo Efrém, diácono, e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.